Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria esteja convosco. Vamos hoje meditar com Maria. Meditar mais uma mensagem de Nossa Senhora que nos dá em Medjugorje em uma de suas aparições. Nossa Senhora, ela nos diz: queridos filhos, neste tempo de graça, novamente vos convido à oração. Rezai, filhinhos, pela unidade dos cristãos, para que todos sejam um só coração. A unidade será real entre vós, na medida em que vós rezardes e perdoardes. Não esqueçais, o amor vencerá somente se rezardes e os vossos corações se abrirem. Obrigada por responderem a minha chamada. Irmãos, nós vivemos em um tempo de graça. Isso significa que o Senhor, na sua infinita misericórdia, nos concede este tempo e nos dá graças especiais para caminharmos em santidade, rumo à nossa conversão pessoal, que é a mudança de comportamento e de mentalidade, é o retorno para a casa do Pai, para assim podermos viver o Evangelho ensinado em poucas palavras por Maria, pela Santa Mãe Igreja, na pessoa dos seus representantes. Nossa Senhora nos chama e diz que novamente nos convida à oração. É impressionante a paciência que Nossa Senhora tem conosco, pois se nos chama novamente é porque ainda não vivemos a oração como algo contínuo em nossa vida. A oração ainda não se tornou nosso alimento cotidiano. A força que nos leva a superar as dificuldades, o desânimo, a depressão, a síndrome do pânico, a falta de esperança, o desamor e, por fim, o nosso próprio egoísmo. Não queremos rezar, ou melhor, não rezamos com o coração, porque não queremos nos submeter a Deus e a sua vontade. Muitas vezes queremos fazer a nossa própria vontade. Queremos ser deuses, queremos a nossa vontade pessoal e por isso não queremos escutar a voz de Deus que nos fala, que nos chama a algo de novo, algo que muitas vezes custa o sangue da nossa alma, a humilhação, o despojamento. Somos chamados a rezar pela unidade dos cristãos, mas não só rezar com palavras, pois a oração é algo concreto, é resposta de amor às situações cotidianas da nossa vida. Rezar é fazer algo, é movimentar-se, é sair de si mesmo para encontrar com o outro, com o necessitado e ali ajudá-lo. Isto vale de modo todo particular para os religiosos, para todos nós cristãos. Nós como grupo, como pastoral. E por que como grupo de oração, porque como pessoas que rezam como pastoral nós devemos fazer isso? Porque somos chamados a sermos um só coração, uma família, para podermos ser um com Jesus. Mas só conseguiríamos ser isto se seguirmos as palavras de Paulo que diz: imitai os sentimentos de Cristo. Só quando amarmos-nos e nos aceitarmos como somos, é que conseguiremos amar os irmãos de outras crenças, de outras religiões, os cristãos como eles são. Para sermos um só coração, devemos estar vazios de nós mesmos, vazios de nossos pré-conceitos, vazios de nossos julgamentos, nossa inveja e nosso orgulho. Não podemos dizer que queremos ser um só coração, se não queremos caminhar no amor, que, como diz Paulo, tudo suporta, tudo espera e tudo desculpa. Vivemos hoje, irmãos, em uma sociedade que aparentemente caminha para a unidade, na qual se diz unida, globalizada. Temos como um exemplo disso a União Europeia, que diz ser unida, mas seus frutos são de desunião, mas sim são de divisão, de morte, pois não é uma união que luta a favor da vida, mas sim a favores de políticos, da economia, de forma a ameaçar todos aqueles que forem contra tais interesses, mesmo sendo eles cristãos. Isso também temos o exemplo de Donald Trump, nos Estados Unidos, que pensa só na sua nação e as consequências das suas decisões atrapalham todo mundo e coloca fardos pesados em outros países, inclusive nós, da América Latina. Devemos viver em uma sociedade livre, que caminha para a união, mas esta união é mais uma união virtual que concreta. Muitos vivem todo dia, se comunicando com diversas partes do mundo, por meio do computador, do celular,
mas não se comunicam com a própria família, com a comunidade que pertence. O pai não fala com a mãe não fala com os filhos não falam em si, os esposos não se comunicam. As pessoas que vivem abaixo do mesmo teto, ou até com os parentes, com os vizinhos, com os amigos de infância, não se falam mais. Isso porque preferem falar através de uma tela, de uma linguagem fria. Penso que a nossa miséria humana, irmãos, se aproveitou do computador, do celular, para mascarar, ou seja, mascarar aquilo que nós temos dentro de nós. Já dizia o nosso estimado cardeal François Vantuan, a comunhão é a luta de todo instante. A negligência de um só momento pode rompê-la. Basta pouco ou nada, um só pensamento sem caridade, um julgamento mantido com obstinação, um apego sentimental, uma orientação errada, uma ambição, um interesse pessoal, uma ação realizada por si mesma e não por Deus rompe a comunhão. Que nós possamos com a nossa vida trazer comunhão e fazer um momento de comunhão, principalmente com aqueles que vivem conosco. E se você, meu irmão e minha irmã, deseja fazer um retiro espiritual na sua própria casa e criar esta comunhão maior com o Senhor, eu te mandarei este material para você assim se retirar e fazer na sua própria casa esse tempo de oração, de comunhão com Deus. Basta você me mandar um WhatsApp no telefone DDD 11 94702 7775. DDD 11 94702 7775, que eu te enviarei esse material. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, Nossa Senhora Medjugorje, abençoe-vos o Deus que é todo-poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Permanecemos na paz e tchau, tchau.